isso aí, rapaz. A vida nunca é fácil, né? Então, eu como a maioria dos empresários que hoje está muito bem, entendeu? Começou do nada. Eu sou um ex-moleque de rua, nascido em Camaquã, uma cidade do interior da Bahia. Fui criado em Itabuna. E lá, para resumir da história assim, eu morei na rua, comi lixo, né, dormi embaixo de marquise, né, mas eu sempre quis vencer. A gente foi e ficou conhecendo o trabalho do Jadiel aí, através de informações que a gente teve aí do trabalho dele, que é um trabalho muito bem feito aí, que a gente ficou conhecendo. Eu tive a proposta de trabalhar no açougue e ali eu via muitas coisas ali que eu não concordava. Na época, aquela cepa de madeira, o cara fumando e atendendo o cliente fumando cigarro ali, botando na beira da mesa bituca de cigarro e tal, etc. Então, isso aí me incomodou, eu queria sair de tudo quanto é gente do açougue. E a gente está fazendo pela primeira vez o Festival de Suínos, juntamente com o trabalho do Jadiel, que está sendo muito bom. Ô Jadiel, faz favor, dá uma chegadinha aqui. Esse aqui é o nosso campeão. É o cara que sabe realmente não só vender, mas é trabalhar com a carne. Supermercado aí com faturamento de 6, 8 milhões, entendeu? E aí você vai lá e treina, dá consultoria, identifica o problema e ainda dá treinamento. Dá treinamento. Então, participar de um workshop desse não é todo dia que aparece uma pessoa tão gabaritada como o Jadiel para estar nos passando informações extremamente importantes com relação ao manuseio e o cuidado que você deve ter com a carne. Na nossa loja faltava um setor, a carne. Sou uma pessoa privilegiada por Deus, por me colocar sempre anjos na minha vida. Deus coloca mais um anjo na minha vida, chamado Jadiel. Esse Jadiel chegou, olhou, analisou, buscou e aí nós conseguimos, ao final de um período, um curto período, achar o espaço, arrumar a situação, criar aquilo ali e aí daí para frente nós passamos a ter o setor de carne, as carnes encarteladas, embandejadas. Obrigado por abrir a porta aí da sua casa para mim, tá? Eu fico muito satisfeito e agradeço. Boa noite a todos aí. Tá? A minha história, como a de todos que passaram aqui, que vem mais história por aí, é uma história muito forte. Eu sou baiano, nasci numa cidade chamada Camaquã e logo com 1 ano e 8 meses meus pais se separaram e a gente foi morar em Itabuna. Eu estava com 1 ano e 8 meses. E lá, na Bahia, tem dois tipos de pessoas. Um rico e um pobre. Lá não tem meio termos, né? Então, a nossa família foi da parte bem pobre mesmo, né? Meus irmãos, na separação, meus irmãos foi dado para os outros, certo? Uns foram dados para uma pessoa, foi para o Rio de Janeiro, outro foi dado para outra, outro meu irmão foi morar com uma irmã minha por parte de pai e passou bastante tempo lá. E aí no meu caso, eu fiquei, como eu era mais novo, né, eu sou o caçula de 12, então eu fiquei com a minha mãe. E para resumir a história, com 9 anos minha mãe, né, teve que trabalhar para fora, e nesse período aí também os outros irmãos que ficaram com a gente também teve que ir para outros caminhos, tá? E eu fiquei naquele, fico dentro de casa, fico meio que na rua, menino de 9 anos, não tem doutrina, não tem
não teve um exemplo bom, forte, ou não teve um pai para ser de exemplo, para seguir um caminho, sabe? E aí eu acabei dormindo algumas vezes na rua, comendo lixo, e assim foi minha vida. Com 12 anos eu saí de Itabuna e fui morar numa cidade chamada Muna. Fui trabalhar na madeireira, né? Trabalhei na madeireira lá até os 16 anos. Quando eu estava com 16 anos, 17 anos em completo, um irmão meu, né, o Josivaldo, ele é eu sou o último, ele é o antepenúltimo. Ele esteve nessa cidade e me convidou para me ir para São Paulo, né? Já estava ele e o Joaldo lá, que são dois irmãos meus, já estava em Jacareí e eu fui convidado por ele para ir para Jacareí. E eu cheguei lá em Jacareí. Ao chegar em Jacareí, eu fui trabalhar com açougue, com carnes. Eu entrei como faxineiro lá no açougue, eu não entendia nada, mal comia carne no prato quando sobrava algum, mas, né, Deus me deu a sabedoria e eu fui trabalhar de faxineiro. Mas eu sempre queria aprender, eu queria aprender corte de carne, eu queria entender carne, eu queria saber como que era aquilo ali. E fazendo faxina, tinha uma caixa cheia de livros lá, que eu cheguei, peguei essa caixa e fui ver, tinha um monte de livros, né, falando sobre carnes e tal, e eu vi aquele pessoal lá cortando carne de tudo quanto é jeito, e nesse livro estava falando que tinha muitas separações de carne. Tem uma peça de carne chamada 100, tem 22 separações em nome científico, e aquilo ali me despertou a curiosidade. Aí eu peguei e parti para começar a trabalhar naquilo ali, né? E fui com muita garra, trabalhando bastante. Todas as vezes que eu fazia minha faxina, eu fazia muito rápido, e logo ali eu queria aprender cortes. Aí ninguém queria me ensinar. No horário do almoço eu ia lá e começava a querer cortar a carne ali, para entender, para poder subir de cargo. E logo ali Deus me promoveu, né? Então, assim, depois eu conheci uma moça, né, que aí eu acho que é aí que começou a minha história. A história da minha vida começa aí. Eu conheci uma moça chamada Sidneia, e isso não é piada não, gente. A primeira vez que eu saí com ela ficou grávida. Aí ferrou. Aí o que acontece? Eu com 19 anos já, certo? Aí vem aquela benção que vocês conhecem, que é o J. Santos ali. E aí dizem que quando a gente ganha um filho, a gente cria o nosso filho. Na verdade, eu acho que isso é mentira. O filho cria a gente. O filho mudou meu caminho. Então aí onde eu fui ter mais responsabilidade, né? Ele fez com que eu parasse da bebida. Eu bebia muito na época, né? E ele me consertou, me colocou num caminho assim que eu pudesse automaticamente seguir ali, né? Com ele tinha 6 anos, eu separei da mãe dele, aí vim morar em São Lourenço, ali no Circuito das Águas ali. E aí ele veio para me visitar uma vez e chegou e falou: eu não quero voltar não. Eu falei: cara, você tem que voltar porque você tem que voltar a estudar, tem escola e tal, no final do ano você vem. Foi na férias de julho. Aí ele foi para lá e depois voltou para cá e nunca mais voltou para lá. Então isso aí, como eu não podia, né, eu saía cedo, levava ele na escola, meio-dia, aí ia para trabalhar, depois meio-dia eu pegava ele na escola, voltava, dava alimentação para ele e depois voltava para trabalhar e Deus cuidava dele. Entendeu? E ele ficava na rua, à noite eu saía procurando ele em tudo quanto é lugar, o bairro inteiro eu saía procurando o Jean. Então, eu não tinha nada, não tinha tempo de namorar, não tinha tempo de sair, não tinha tempo de nada. E eu tive que pegar e começar a cuidar dele. Aí eu comprei um computador, um Pentium 66 na época, e comecei a catar milho. Pegava. Nessa época eu já estava em São Lourenço, eu já estava muito bem ali, porque eu já estava como encarregado de açougue. Aí eu fazia amizade com as pessoas que fazia nutrição, nutricionismo, fazia administração, né? Eu peguei alguns livros emprestados, até pessoas que faziam direito, e levava para casa e estudava.
a minha formação acadêmica é 4ª série. Eu sou analfabeto. Eu tenho a 4ª série, mas conhecimento autodidático eu tenho bastante. Hoje, a gente tem aí um trabalho legal, que eu falo que é o seguinte: a gente toma conta de tudo isso aqui, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo, na hora que Ele quiser, Ele te dá, Ele te toma, entendeu? E Ele viu, olhou para mim e viu que eu tinha responsabilidade e deixou eu tomar conta de algumas coisas, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma loja ali no shopping, nós temos um escritório de entretenimento de cantores, jogadores de futebol, que nós administramos a carreira dos meninos aí e tal, certo? Isso é parte do J. Santos, mas a gente está sempre junto. Os eventos que ele faz aí. E a gente tem a empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria, a gente tem mais ou menos aí, anual, 160 clientes, 160 empresas. Isso também foi um sonho que eu tive. Eu estudando uma vez ou outra dessa aí, e topei com aquele joguinho, banco imobiliário, né? Um negócio assim. Então, esse joguinho aí, eu falei, cara, eu quero ser assim, eu quero montar uma empresa e quero viajar em todo o Brasil. Eu quero ir num lugar, ver como é que está a empresa, quero ir no outro e tal, etc. Então, isso aí eu queria ser assim. Aí, o que aconteceu? Eu não tenho, as empresas não são minhas, mas eu cuido como se fossem minhas. Entendeu? Quando eu chego na empresa para dar consultoria, a empresa é minha. A primeira coisa do contrato eu já falo para o cara: olha, eu vou cuidar da sua empresa, enquanto eu estiver aqui, a empresa não é sua, é minha. Eu cuido dela como se fosse minha. Eu sinto a dor do dono, entendeu? Então, a ideia de tudo isso aí é como se eu fosse um psicólogo para tratar da sua empresa, porque quando o empresário chama o consultor, é porque ele está com problema. Ele não está conseguindo resolver. E a gente tem que ser a solução do problema. Certo? Então, esse caminho eu faço. Eu chego lá e tiro esse peso das costas dele. E começo a cuidar da empresa dele exatamente como se fosse minha. E está dando um resultado muito grande, graças a Deus. Então, esse caminhar, gente, na verdade, duas coisas que eu fiz. Uma vez eu cheguei e falava assim: gente, mas eu ia na igreja, e eu oro, e eu faço isso, eu faço aquilo e tal, mas eu não tenho resultado. Mas aí eu comecei a pensar. Eu orava, pedia a Deus, mas eu tinha medo de arriscar. Eu falei, cara, eu estou falando que eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Deus. Porque quando você acredita em Deus, você não tem medo de nada. Eu falei, opa, peraí, se eu acredito em Deus, eu não posso ter medo de nada. Eu tenho que meter a cara, eu vou em frente. Entendeu? Aí pronto. Aí tudo clareou para mim, porque eu não tive medo de nada. Quando você bota Deus num projeto, entendeu? Nada te abala. Nada vai tirar você. Entendeu? As coisas, né, que eu costumo falar até com o Félix aí, que é meu parceiro, bati nesse cara pra caramba, ele caminhando comigo, porque a visão do empreendedor é uma coisa, entendeu? As coisas para dar certo, eu falo o seguinte, ó, se você faz o certo, pode dar errado, mas no final vai dar certo. Se você faz errado, você pode dar certo, mas depois vai dar errado. O caminho é um só. Então eu falo para vocês que estão me assistindo, para vocês que estão aqui ouvindo, é o seguinte: tudo que a gente quer, a gente consegue. Eu não tinha o que comer, hoje eu escolho o restaurante que eu quero comer. Eu não tinha o que vestir, hoje eu tenho loja. Eu tive supermercados. Eu cuido de supermercados, eu vendo alimentação. Na verdade, eu trabalho com alimentação vendendo saúde. Porque eu trabalho ao contrário do médico. Eu trabalho prevenindo que a pessoa fique doente. Tirando a contaminação cruzada, tirando qualquer coisa que pode ser prejudicial para a pessoa.
Eu costumo falar, você compra 1 quilo de carne, você não sabe, talvez você está levando ali 300 gramas de doença de pele, 700 gramas de câncer. Você não sabe aonde que foi abatido o boi, etc, essas coisas. Às vezes as pessoas gostam de comprar a carne, muitos açougue trabalham bem, mas abate no mato, você não sabe a bactéria que pegou aquilo ali, entendeu? Então, é muito complicado. E esse trabalho que nós fazemos, que o Jota hoje é o meu sócio, meu filho é meu sócio, é um sonho isso aí, entendeu? Então, esse trabalho que a gente faz aí pelo Brasil inteiro é muito gratificante, sabe? É aquilo que eu falo, não sou milionário, mas eu tenho amigos e Deus me dá assim uma riqueza muito grande, que é a felicidade. Deus não está fazendo errado, Deus está fazendo certo. Eu, como a minha criação, eu poderia hoje ser um drogado, um bebum, um marginal, um ladrão, um estrupador. Eu poderia ser N situações porque eu tinha um álibi para que eu pudesse chegar e ficar lá falando assim, eu não tive pai, minha infância não foi isso. Todos os vizinhos da minha casa lá em Itabuna falavam assim, os filhos da Toninha vai virar bandido. Eu criei meu filho sozinho, todo mundo falou, o Jean, aquilo ali não vai prestar não, porque aquele menino vai virar bandido. E Deus colocou a mão assim na nossa vida, porque a gente também escolheu o caminho. Tem 2 caminhos. Deus não obriga ninguém a ser evangélico, não obriga ninguém a ser do mundo. Deus não obriga ninguém a ser bonzinho, não obriga ninguém a ser ruim. Entendeu? Deus dá o direito para você escolher. Então, assim, na minha vida eu escolhi. Eu fui criado, né? A minha avó era evangélica na frente, na casa da frente, e no quintal tinha um centro de macumba que era da minha tia. Eu poderia ir para o centro de macumba e fui para o centro de macumba. Comi pipoca, fiz N coisas eu fiz, certo? Mas eu tive a criação, a educação que a minha avó me dava, que era do Evangelho, entendeu? E aí foi aonde eu escolhi o caminho melhor para mim, sabe? Então, a vida nossa é essa. Eu falo, eu não sou milionário, certo? Também não quero ser milionário. Eu tenho um projeto nosso, que Deus deu um sítio para nós administrar. E esse sítio, a ideia nossa é que a gente consiga pegar crianças de 9 anos, 8 anos, até 18 anos incompleto e levar para lá. Para ensinar que as crianças não precisa que eles sejam uma pessoa bem sucedida na vida, mas precisa que eles saibam, pelo menos, tomar bênção aos pais. Dar um abraço ao irmão. Entendeu? Baixar a cabeça na hora que os pais falam. Esse é o futuro. Não adianta. Nós empreendedores, como que a gente vai fazer para lidar amanhã com os negócios? Nós não temos. Entendeu? O filho xinga o pai. O filho chama o pai de bobo. O pai ri. Então nós ganhamos uma fita virgem. Quem grava nela somos nós. Ele não sabe andar. Ele não sabe caminhar. Ele caminha com gingado nosso. Meu filho anda e pode ver que o passo dele, o gingado é o mesmo meu. O tom de voz dele é o mesmo meu. O sotaque dele é o mesmo meu. Ele aprendeu comigo. Eu gravei isso nessa fita. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso futuro. A gente reclama amanhã ou depois, mas o que a gente está fazendo hoje para nós pegar e educar nossos futuros empreendedores, né? Eu costumo falar que a vida financeira da gente é como um funil. Falei até para a Sônia ali. A vida financeira da gente é como um funil. A gente tem que pegar aquele lado do funil maior como ganho e o lado do funil menor como gasto. Se a gente virar o lado ao contrário, o ganho fininho e o
gasto maior, a gente não vai para lugar nenhum. O que a população está fazendo hoje, né, e os empreendedores estão fazendo, é que eles não estão fazendo conta. Eles não sabem que o negócio dele ali, ele vendeu 100 mil reais, ele vai tirar 2 mil, 3 mil reais é dele. O resto é do negócio. Aquilo tem que viver. Então, hoje, eu ando, viajo por aí tudo, né? O que eu faço? Eu tenho um sítio, tenho uma mina d'água, eu encho minhas garrafinhas de água, congelo, boto no carro e vou. Mas por que você faz isso? Gente, eu vou pagar R$4,5 litro de água na estrada, sendo que eu tenho água, uma mina de água no meu sítio. Então, não é questão de ser mão de vaca, não é questão de ser isso, porque quem me conhece, o pessoal que trabalha comigo e anda comigo, sabe que eu não faço questão, como do bom e do melhor. A gente faz farra, mas a gente faz farra com dinheiro do nosso salário. Com o dinheiro do negócio você não pode misturar. Então, eu estou aqui hoje e consegui dar esse passo, que para mim é um passo, né? Para a gente chegar aqui, está sendo homenageado hoje aí, por esse prêmio, esse momento maravilhoso, teve um caminho. É pouco tempo para mim chegar e falar a minha vida. A minha vida teve muitas quedas, teve bastante queda. Eu já cheguei no fundo do poço, mas como a gente sempre fala, o fundo do poço é o fundo do poço. Qualquer centímetro que você levantar, você está crescendo. Então eu não penso que eu cheguei no fundo do poço. Eu penso hoje que eu tenho uma cama para dormir, eu penso hoje que eu tenho uma casa para morar, eu penso hoje que meu filho é um cara parceiro, é um cara que tem educação com outras pessoas, né? Eu penso hoje que eu tenho amigos, né? Eu tenho minha família também, meus irmãos, que nunca me fez com que eu fosse para o lado das drogas, porque eles, por mais dificuldade que a nossa família teve, nós não precisamos chegar num ponto de fazer maldade com ninguém. Simplesmente nós ficamos na nossa. Trabalhava, ganhava e se alimentava com o que a gente tinha. Então, hoje, o GDL Santos aí no mercado, quem não me conhece pessoalmente, conhece meu nome por aí, né? Eu conheci o Félix, e o Félix aí veio, a gente trabalhou junto, ele veio com as ideias, o cara é um gênio, né? É uma águia, e eu cheguei e ainda falei para ele, cara, eu sou treinador de águias, entendeu? Porque galinha, eu caço fora dela, vai ficar ciscando, vai ficar me dando problemas, então não. E aí a gente começou a falar, até que ele entendeu minha mensagem. Hoje a gente é parceiro, é irmão, a gente está na luta aí, né? Nós, com a graça de Deus, nós vamos vencer aí, junto aí, com a equipe bacana. Jadiel, fala um pouquinho pra gente como foi esse evento, o que você espera, né? Eu achei muito bacana, foi muito aproveitador, é uma troca de experiência muito grande. Isso aí, para o nosso dia a dia, para o nosso futuro, vai ser muito bom, um aprendizado muito bacana. E de onde surgiu essa ideia de fazer esse grande evento? A ideia é sempre, é do Félix, né? O Félix teve essa ideia, a gente trabalhou junto, ele já estava com um pensamento muito da gente fazer bastante coisa, mas o entendimento de tudo dessa nossa conversa é que casou porque ele gosta de unir, né, de fazer corrente, fazer parceria, e eu também. Então nós estamos num propósito só aí, da gente trabalhar junto aí e sair para o Brasil inteiro aí. Uma mensagem final para o pessoal. Acredite sempre em você, acredite primeiramente em Deus, saiba que Deus está com você e tudo que você pensar você consegue, é só você crer.